O documentário você assistiu inteiro, certo? 2 vezes eu É. assisti, mas eu tô pra assistir outras pra pegar mais Então, detalhes que talvez mas eu não na tenha. época você ficava vendo tudo ou você escolheu Não, não via tudo. via tudo? Eu assisti Cada tudo durante o tempo todo que saíam notícias na televisão, eu reconstituição, ou, tipo aqueles o tempo foi todo. assim, A é? única coisa que eu fiz, por exemplo, que eu até falei pro Beto, a minha mãe lia tudo, os livros, o processo, Ah, depoimentos, é? Ela devorou tudo e devorou. meio que te dava um resumo das coisas ou não? É assim, por isso que eu até falo assim, ela sabe muito mais detalhes do que cada pessoa falou, muito mais do que eu. Porque assim, era algo que também me fazia sofrer. Então, algumas Claro. coisas eu optei, e aí ela. E não, ao contrário de mim, ela preferia tá ali fazendo, vendo, e na época era o que fazia bem pra ela, sei lá. É. E quando sai a sentença, então, quanto tempo depois? 2 anos? 2 anos. 2 anos. E aí, qual é a sensação sincera, assim? É um alívio ou é só, tipo, vão partir? Como que é a sensação, tipo? Porque foi uma comemoração, tipo, Copa do Mundo, né? Foi o que eu falei. Não é? Parecia final de Soltando Copa. fogos e tal. Você fala isso no documentário, Fala, inclusive, né? parecia final de Copa do Mundo. E pra você, é essa sensação de justiça feita, mas como que é? Assim, não era pra comemorar, né? Não, Não é uma final de Copa do Mundo. é uma coisa que todo mundo perdeu, entendeu? É, Só que podia ser pior se não fosse condenado. exatamente. Então, assim, É. é um alívio pro coração você É poder mais o lance de ir pra fechar frente. o caixão. Vou pra outra coisa. fechar o caixão e agora eu posso trilhar um novo rumo, eu posso criar uma trajetória, ver o que eu vou fazer da minha vida, que foi o que eu falei, que foi quando eu fui morar fora, me redescobrir, criar a minha história depois disso. E um alívio pro coração, né? É. Porque quando o ente não vê a resposta, ou tem uma resposta contrária da justiça, você vai sofrer tudo mais ainda, porque você não teve esse conforto. Você não teve essa resposta para você falar, eu vou começar um novo ciclo. Então a pessoa vai viver aquilo, aquela injustiça, aquela sensação de injustiça, aquela sensação de impunidade o tempo inteiro. É. Eu não sei se você quer falar disso. Pode desviar o assunto a hora que você quiser. Fica tranquilo. Mas eu queria saber aquela noite numa linha de tempo, né? Que você acompanha na ambulância e tal. Como você recebe a notícia? Como você chega? Pode ser um resumo, mas como a tua... Desde que você recebe a notícia até receber a notícia da morte, como que foi? Quanto tempo? Como que foi que você lidou com isso? Porque não te deixaram ir atrás na ambulância, Não, né? não me deixaram. Eu fui... E ela tava com vida ainda? Quando eu cheguei, a Jatobá me ligou. Falando o quê? Então, ela gritava muito, né? Era muito difícil de entender. E foi o que eu falei. Eu entendi em algum momento, alguma teve um ideia na minha acidente. cabeça que ela tinha caído na piscina. Ah, é? É. E- Eu tá. entendi. Tá. Ela não foi... Como ela gritava muito, caiu, eu coloquei na minha cabeça e falei, nossa, Caiu na piscina. caiu na piscina. E aí, quando eu cheguei, desci do carro ainda meio que em movimento, subi a escada que tinha na frente do prédio. Cheguei, ela tava no chão, na grama. Tá. Aí ela tava com vida, ela respirava ainda. Ó, tá vendo? Eu já tô falando. Não, na minha terceira vez. Eu vou estar menos emocionada agora, tomara. Aí eu cheguei e a minha preocupação assim, tá com vida. Tá. Então, Já chamaram a ambulância? já Tão chamaram. chegando? E assim, eu liguei pra ambulância na frente dela, o meu irmão ligou pra ambulância, todo mundo que tava comigo ligou pra ambulância. Assim, tem Mas muitas. já tinham chamado a ambulância? Já tinham chamado a Ah, tá. ambulância, que é o que acontece no início do documentário. O primeiro que chama a ambulância, eu acho que é o seu Lúcio, que era o porteiro? síndico. Ao síndico? Porque o porteiro ligou pro síndico e o síndico fez essa ligação. É a Tá. primeira ligação, Tá. que é quando eles criam toda essa cronologia da primeira ligação pro Tem aquela Copom, linha do tempo, né? que é quando escuta ele descendo, escuta ele lá embaixo, enfim. E eles não ligam pra Não, em ambulância, momento eles algum. ligam pro pai. Ela liga pro pai Pro dela. pai dela e pro pai dele. É.
Nunca. É a regra da família. Eu não entendo isso. Não entendo. Mesmo sabendo o que eles fizeram, não faz sentido isso. Porque, por exemplo, se pega fogo aqui, você vai Vou ligar ligar pro primeiro meu pai. pro seu Não faz o pai. menor- O que meu pai vai resolver? Tá todo mundo aqui morrendo carbonizado, mas você vai ligar pro seu pai exato. porque o seu pai é que vai Não resolver. faz sentido. Enfim, aí... Então, o síndico liga pra ambulância. Você chega muito rápido ou não? Desde que recebe a Então, ligação? eu não sei dizer a hora que eu cheguei, depois de quanto tempo, assim. Tá. De onde eu estava pra casa, pro prédio, foi muito rápido. Tá. Mas eu não sei precisar, depois que ela caiu, quanto tempo eu cheguei. Sei. Não, Entendi. essa cronologia eu não tenho. Tá. Então eu cheguei lá muito rápido, aí todo mundo ligou. Eu lembro da cena de que o filho mais velho deles... Você não podia mexer nela, por exemplo, falar qualquer... A minha vontade era arrancar Então, ela dali. Mas dizem que você não pode mexer, né? Tem que esperar o... Então, e foi o que eu falei pro Beto. Eu queria arrancar ela dali. Claro. Mas se eu também tinha... Como ela tava respirando... Se eu mexo e a coluna, sei lá... Se eu mexo, acontece alguma coisa no meu colo e aquilo eu não consigo reverter porque eu fiz aquele movimento... Como você vai lidar com isso? Tem que Entendeu? esperar o seu... Então, assim, a minha esperança é que ela respirava. Entendi. Aí eu lembro da cena, o meu irmão tava lá e eu lembro da cena que o filho dele tava do lado. Eu tava aqui, ele tava aqui do meu lado, assim, olhando pra ela. Aí o meu irmão foi e passou a mão nele pra levar ele dali. Claro. Pra tirar ele dali. A ambulância chegou, que pra mim foi uma eternidade, mas eu acho que também não demorou tanto tempo assim, sei lá. Vou chutar uns 10 minutos. Tá. Que é uma eternidade pra quando você vê ali. Claro. Qualquer segundo que a Pode criança fazer tá respirando diferença. pode fazer muita diferença. E aí eu sei que a ambulância chegou, aí os paramédicos, a gente teve que se afastar, aí depois vai sair. Aí eu já fui entrando na ambulância, não, você não vai aqui. Atrás. Mas porque você vai não na frente. pode, ou nesse caso não deixaram, ou é uma regra? Então, o Beto me disse que é uma regra, que não pode. Faz mas- sentido, né? Porque se eles tiverem que fazer alguma coisa Então, que você fique assustado, que veja eu não assim... sabia que existia isso. Eu Pra também não mim, sei. eu vejo todo mundo indo Quando você vê em atrás, filme, no você filme vai, todo mundo os vai caras vão atrás. atrás, né? Mas não sei se pela gravidade, É. que eles sabiam, né? Foi o que eu falei. Quando eles chegaram, talvez eles já conseguissem Pelo menos ter uma noção. uma noção da gravidade daquilo. E dali pro hospital era quanto tempo? Era perto do hospital? Ou Sei lá, também uns 10, 15 minutos. Então pensa, 10 minutos pra chegar, 10 minutos pro outro, 10 minutos você vai Eternidade. virando... Não, é uma semana, Não, né? e outra, pra cuidar e pra tratar, aí eu me pergunto, se chegar 5 minutos antes, podia dar certo? O que eles fizeram lá nesse meio tempo? Tentaram ressuscitar? Você Então, teve uma não- parada? então, não te falaram? Aqui? Não sei. Mas ela chegou com vida no hospital? Então, não Você sei te dizer. Não falaram? Eu acho que não. Tá. Segundo eles tentaram reanimar e não teve sucesso. Mas eu acho que ela não chegou com vida no hospital. Ela estava muito debilitada. Imagino, né? E, Uma queda dessa. e aí, quando eles falaram no hospital, né, o que tinha acontecido, eu fui escorrendo assim na parede, né? Porque, sua filha nova, 5 anos, eu falei, E eu lembro, vou falar uma coisa que eu lembrei agora, eu tinha ido no velório de algum pai de amigo, parente de algum amigo meu, eu fui no velório. Que tinha perdido o pai? Ou... Não sei, o parente de algum amigo tá. meu, eu fui num velório. E eu lembro de eu sair do velório, ali na salinha, como é que chama ali? Quarta parada, E aí eu lembro que eu tava saindo, porque tem várias salas, né? Que as pessoas ficam velando as pessoas. Eu olhei um caixãozinho branco assim, pequeno, eu falei, nossa, gente, que terrível isso aqui. Uma criança. Imagina uma criança. E aí, quando eu me vi naquela situação... Voltou essa imagem. Aí eu falei, gente, ontem eu tava ali, tipo, sofrendo, vi aquela imagem, fui embora do cemitério assim, tocada com aquela cena que eu vi. Eu falei, de repente sou eu. No caixãozinho branco. Putz. Entendeu? E, cara, você não sabe o que faz. Se morre alguém da família, sei lá, porque tá doente há muito tempo, você já tá desolado. Imagina de repente... tudo que envolvia aquilo. Não, foi... E até então era um acidente. Né? Até então era um acidente. E não tinha por que você desconfiar deles, né? Nesse momento.
Se ela ligou. Você nem quer, né? Você Como nem é que você... quer. Ah, eu vou questionar o que que aconteceu, Claro. por que que você fez isso, por que É. que você... Então, ali eu não tinha tempo, só tinha tempo pra minha filha. É. Não, tô falando depois. Sim. Logo depois. Mesmo na sequência, nas horas seguintes. Eu nunca você não... mais falei com ele. É? Não. A partir desse momento, não trocou mais ideia. Na verdade, nem nesses momentos eu troquei ideia. Nem no velório, nem no hospital, nem nada. Tipo, no hospital eu não tinha o mínimo de condição de olhar pra ele e falar: o que que aconteceu? O que que você... É. Eu tava desesperada. Nem de culpar por um acidente. Como você deixou acontecer isso, né? Nem isso, né? O que vai adiantar também, né? Ela não vai voltar. É. E todos os meus, as minhas dúvidas, os meus questionamentos eram assim: ela não vai voltar. O que eu pudesse falar assim, o que você faz? Aí aí você ela faria. pode voltar. O que Vou você lá dar quiser, um tapa nele, aí não vai, não adiantar. um tapa, um soco no baço, espancar, o que você quiser. O que eu preciso fazer pra ela voltar? Tô lá. Faço. Mas ela não ia voltar. Não tinha volta mais. Porque o que eu pudesse ter feito ali, eu teria feito. E como foram foram dias, foram horas até... Como que aconteceu depois, assim, de coisa nova, assim, de fato novo? Todo dia, né? 3 Todo dia. meses seguidos, todo dia. Sempre apareceu Uma alguma investigação, uma suspeita, é preso, é solto, vai prestar depoimento e afins. E eu não lembro, de cara ele já vira um caso de dimensão nacional ou vai ser Sim, aos no poucos? outro dia eu tava indo pro... A gente tava indo pro velório, o jornal me ligou. Algum jornal me ligou. Ah, é? Eu falei, nossa, Que gente, estranho. no jornal, capa do jornal, no outro dia. Você não imagina, né? Porque fala, como que Não, sabe? e outra, você vai pra sua casa, você tá se preparando, meu pai cuidando da burocracia, de caixão, enfim, o que tem que fazer. Você tá ali num processo de luto, num processo de se preparar pra literalmente se despedir pra nunca mais ver. É. Porque eu não sei se você tem isso, assim, quando você tá com o caixão, você fala assim, nossa, parece que a pessoa ainda tá aqui com você, né? Você fica ali, não. Quando tá aberto, você tá falando. Quando tá aberto. Não, quando o caixão tá ali. Você tá ali, velório, parece que você tá com a pessoa. Parece que vai se mexer a qualquer momento, Você fala, nossa, e aí de repente você fala, nossa, agora acabou. Não, nunca mais. Nunca mais você vai ver. A sua despedida dela foi quando? Foi quando você encontrou ela ainda com vida ou foi no hospital? Teve um momento assim que você se realizou e se despediu dela? Foi quando a médica falou que a gente podia entrar pra se despedir porque ela não tinha sobrevivido. Ali foi minha última. Aí você abraça, você fala com ela. Eu falei pra ela, você pode ir, a mamãe liberta você pode ir, vai em paz, que eu vou cuidar das coisas aqui. Que vai ficar tudo bem. Eu não sabia como ia ficar tudo bem, mas naquele momento foi o que eu encontrei pra falar dela, pra falar com ela. E aí, no cemitério, no velório, é aquele momento que você quer estar ali do lado do caixão o tempo todo, mas você tá exausta, porque eu passei a madrugada lá, né? Ela passou a madrugada do domingo pra segunda, até todo o processo burocrático de liberar o corpo e tudo mais. E eu tenho aqui um escondido. E meu pai foi cuidar de tudo com uma amiga minha. E ainda assim, é aquele lance. O meu pai sempre é o da família que faz toda essa parte burocrática. Que cuidou. A minha avó tinha falecido em janeiro. E ele que cuidou também? Cuida, meu pai que cuida de tudo. E aí você tá sofrendo. Morreu uma pessoa da sua família. Você tem que cuidar de toda a parte burocrática. Você tem que cuidar com carinho, com amor, onde vai ser. Então ele foi fazendo tudo isso, que deve ser uma coisa... Não, Deus me livre. Que é aquele lance assim, quando você enterra uma pessoa que estava doente, uma pessoa que tá mais velha, então você se prepara, entendeu? E aí de repente ele tá enterrando a neta de 5 anos. Exato. E é aquele negócio, né?
um ajuda o outro e é isso, né? Quem vocês tinham era isso. E aí foi esse momento, assim, no hospital parece que foi a minha despedida real dela, quando eu Não no pude ter essa velório, no oportunidade. hospital, né? O velório, meu, nossa, Deus me livre. É. Eu não desejo pra ninguém. Nem pro meu, eu não tenho, né, mas nem pro meu inimigo. É. Paquito, fale. Bora lá. Vamos Vamos mudar de assunto.